Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Vanessa, eu sou aluna do 5º período da Geografia e hoje nós vamos estar estudando desenvolvimento sustentável no campo. Bom, aqui é a capa do livro de vocês, do 2º ano, certo? Do PET. Primeiramente, nós vamos ver o que é agricultura. A agricultura é uma atividade econômica pautada no sistema de cultivo e de produção de vegetais, voltada para o consumo humano. Essa atividade é muito antiga, marcada no momento que o homem de vida nômade decide se fixar-se no local e cultivar a terra. Então, foi uma atividade que foi desenvolvida, pois o homem resolveu se fixar em algum lugar e desenvolveu o cultivo de terra, a técnica. Aqui nós temos um exemplo, certo? Nós vemos que é uma técnica bem simples, onde tem um animal na frente, um boi, e ele vai puxando uma espécie de, parece um arado, e vai revirando a terra para preparar para poder vir as sementes. Os sistemas agrícolas. Os sistemas agrícolas nós temos 2 tipos. Agricultura extensiva, de baixa produtividade, pequenas extensões de terra, que nós chamamos de minifúndios, e utiliza técnicas simples ou mais rudimentares. Agricultura intensiva, alta produtividade, grandes extensões de terra, que nós chamamos de latifúndio, e utilização de técnicas modernas e mecanização. Tipos de agricultura. Nós temos, primeiramente, agricultura de subsistência, que é também chamada de agricultura tradicional. A agricultura de subsistência é marcada por uma economia agrícola fechada de alto consumo. O cultivo é baseado na policultura, ou seja, cultivado mais de um tipo de alimento, certo? E realizado a partir de técnicas rudimentares, que é o que eu mostrei para vocês no slide anterior. Em pequenas propriedades e sem auxílio de máquinas ou de processos de adubagem. Dessa maneira, os pequenos produtores ficam encarregados de cuidar, cultivar, colher os alimentos. Aqui nós temos uma imagem de uma agricultura de subsistência. Nós vemos essa imagem que nós temos aqui uma plantação aparentemente de cebolinha e do lado nós vemos que apareceram alface. Aqui nós temos uma casa, né, que provavelmente é o trabalhador que mora aqui, ou ele guarda algum tipo de equipamento. E nós vemos um senhor com uma mangueira que provavelmente está regando a vegetação, usando uma técnica bem simples. Agricultura orgânica ou biológica. Surgida no século XX, a agricultura orgânica, chamada de cultivo verde, visa principalmente o equilíbrio ambiental e desenvolvimento social dos produtores. Está intimamente relacionada ao desenvolvimento sustentável. Dessa forma, os alimentos orgânicos são cultivados por meio de um controle biológico de praga e utilizam técnicas de baixo impacto ambiental. São utilizadas nesse sistema como rotação de culturas, uso do adubo verde e compostagem de matéria orgânica. Gente, rotação de cultura é quando, num determinado lugar, em vez de eles plantarem somente, um exemplo, milho, eles plantam milho durante um tempo, arrancam e vão lá e plantam feijão. Arrancam, vão lá e plantam algodão, por exemplo. Esse processo é feito para que se evite usar produtos químicos para corrigir o solo. Então, com isso, você faz com que a terra ela seja suprida de nutrientes. Aqui nós temos o exemplo de produtos orgânicos, que é bem caro, por sinal. Agricultura comercial, chamada de agricultura moderna ou de mercado. Nesse tipo de atividade, pratica-se a monocultura, cultivo de um tipo de alimento. Está voltada essencialmente para a comercialização dos produtos cultivados, sendo produzida em larga escala, executada em grandes propriedades com a utilização de substâncias, como adubo, fertilizantes,
químicos, agrotóxicos e inseticidas, além de utilizar técnicas modernas de cultivo, manipulação genética de sementes e máquinas, e além de utilizar mão de obra especializada como engenheiros, agrônomos e técnicos agrícolas. Ou seja, é uma mão de obra, é uma agricultura voltada para o comércio, para a venda. Extremamente danosa também, porque eles geralmente, para poder praticar a monocultura, eles queimam vegetações, né? Por isso que nós temos tantas queimadas pelo país. Aqui um exemplo, né? Um maquinário, uma propriedade de grande extensão, e eles estão provavelmente jogando agrotóxico. A permacultura designa-se o processo agrícola integrado ao meio ambiente que envolve a produção de plantas semipermanentes e permanentes, considerando sobretudo os aspectos energéticos e paisagísticos. A permacultura está sustentada em 3 princípios éticos. Nós temos cuidado com a terra, cuidado com as pessoas e distribuição dos excedentes. Então, na permacultura, eles pregam o equilíbrio entre a natureza, entre o que se é plantado e o homem. E eles têm como princípio cuidar da terra de uma forma sustentável, que não agrida, cuidar das pessoas que estão ali naquela comunidade e distribuir o que é produzido de forma igual para todos. Aqui nós temos um exemplo de permacultura, um lugar bem bonito, parece até um jardim. E como é que é a agricultura no Brasil? Os modelos agrícolas adotados também privilegiam poucos em detrimento de muitos, e até mesmo nas áreas rurais. As políticas nacionais e internacionais privilegiam um modelo agrícola com alta especialização e menor diversidade e maior uso de produtos químicos. A monocultura traz outro problema. Muitas vezes é necessário realizar queimada nas plantações, o que emite grandes quantidades de gases estufas e acabam com os nossos biomas, sobretudo o cerrado. Principalmente na região centro-oeste, eles tacam fogo em tudo para poder plantar e para poder criar gado. Bom, o Brasil em 2010 criou o Programa de Agricultura de Baixo Custo, que nós chamamos de ABC. Fornece subsídios e financiamentos para incentivar produtores rurais a tomar medidas que diminuem a emissão de gases estufa, contribuindo para amenizar o aquecimento global. Dentre dessas medidas, o que eles faz como sugestão é o plantio direto na palha, a recuperação das áreas degradadas, integração lavoura, pecuária e floresta e o tratamento de resíduos de animais. E o que é necessário para a agricultura se tornar sustentável? Primeiramente, rodízio de cultura, que foi o que eu expliquei para vocês, utilização de inseticidas biológicos, que pode usar espécies de bactérias ou de inseto para combater as pragas sem trazer prejuízos, e optar por adubos naturais. Bom, agora vamos para as atividades. Nós temos a número 1, em que vocês vão ler esse texto e interpretar, tá? E ele fala, ao mesmo tempo em que libera mão de obra para as atividades urbana e industrial, a agricultura deve responder pela produção de uma quantidade crescente de alimentos para a população urbana. Menos pessoas produzindo no campo, mais pessoas consumindo nas cidades. Isso só foi possível graças ao aumento exponencial da produtividade agrícola. A economia industrial deflagrou uma verdadeira revolução nas tecnologias da agropecuária. Assinale a alternativa que apresenta os 2 processos que estão associados à conjuntura abordada no texto. Então, nós temos a letra A, que é a reforma urbana e políticas ambientais no campo, a B, desenvolvimento sustentável e revolução industrial, a C, revolução verde e êxodo rural, e a D, reforma agrária e revolução agrícola. Então, vocês vão ver qual das alternativas é correta. Aqui nós temos 2 imagens e vocês vão interpretar essas imagens. Então, na letra A imagem A apresenta um agrossistema familiar predominantemente em minifúndios de países desenvolvidos. A imagem B ilustra uma forma de agricultura orgânica e sustentável. As letras A e B representam, respectivamente, um agrossistema moderno e um tradicional. Letra D. As práticas ilustradas em ambas figuras podem ser relacionadas com a agricultura brasileira.
Então, vocês vão ver qual que é a correta. Faça a correlação entre os tipos de agricultura e suas definições. Em seguida, assinale a alternativa correta. Nós temos 1, 2, 3, 4. Número 1, agricultura tradicional, agricultura moderna, agricultura sustentável e permacultura. Então, vocês vão ver o que mais se encaixa. Então, é o tipo de agricultura voltada às produções alternativas que visa a preservação do meio ambiente, gerando menos impacto? É um tipo de agricultura permanente que se baseia em uma ciência holística com o objetivo de manter o homem na Terra? É o tipo de agricultura cuja produção é desenvolvida por famílias que visam seu próprio sustento? É o tipo de agricultura que cultiva um único produto, monocultura? Produção essa que se desenvolve em grandes extensões de terra? Então, vocês vão ver qual se relaciona com qual. 4. As atividades agrícolas que correspondem a todas as fases do plantio dividem-se em 2 tipos, geralmente segundo o tamanho da área e da produtividade alcançada. São elas agricultura intensiva e agricultura extensiva. Apresente as principais características dos 2 tipos de atividade agrícolas. E 5. A ONU declara em 2014, com o Ano Internacional da Agricultura Familiar, a ideia é promover uma ampla discussão e cooperação mundial para aumentar a conscientização e entendimentos dos desafios que os pequenos agricultores enfrentam. Então, vocês vão responder a letra A. Quais os tipos de agricultura praticados no Brasil? E a B. Defina o que é agricultura familiar e apresente suas principais características. Bom, aqui as referências bibliográficas, caso vocês queiram procurar mais sobre o assunto. E esse é meu e-mail, caso vocês queiram entrar em contato para tirar qualquer tipo de dúvida, eu estou disponível, tá bom? Um grande abraço, gente. Até a próxima.